Começa agora mais um Tá na Web. Aqui você fica por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Abril é o mês de conscientização mundial sobre o autismo. O mês foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, há 14 anos para chamar a atenção da sociedade para o transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. O assunto teve mais de 200 mil pesquisas nesta semana e levantou o debate sobre o que é o transtorno, a importância da inclusão de autistas e os desafios desse transtorno que acomete uma em cada 160 pessoas no mundo. Então, nós vamos entender melhor o que é o autismo, como é identificado, os diferentes graus e os desafios de quem convive com o transtorno. E para isso, eu converso agora com o advogado e professor pós-doutor em Direitos Humanos, Marcelo Valho, e com o psiquiatra Pedro Leopoldo. Boa noite, muito obrigada por vocês participarem do Tá na Web de hoje. Doutor Pedro, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o autismo. Boa noite, obrigado pela oportunidade de poder discutir um pouco mais sobre o autismo, né? Algo que tem sido tão frequente, tão buscado, ainda bem que é tão buscado, né? Que é uma questão de inclusão, as pessoas se encontrarem autistas, se descobrirem autistas. O autismo é uma condição, né, neurológica, neuropsicológica, que afeta o desenvolvimento, que influencia no desenvolvimento, influencia no processo de comunicação, né? Então, são manifestações comportamentais, manifestações que interferem na comunicação, no processo de comunicação, o processo de perceber. Se nós pensarmos, por exemplo, na questão da comunicação, ela tem várias questões neurológicas, desde a expressão, o modo de expressão, até o modo de compreensão. Uma série de sensibilidades aumentadas ou diminuídas. Então, trabalhamos com a ideia de hipersensibilidades, né, ou hipossensibilidades. Trabalhamos com o conceito de comunicação mais concreta, mais objetiva. Então, muitas vezes, o autista tem dificuldade de fazer leituras subjetivas, leituras que nós chamamos assim, as leituras do não dito, né? A leitura do que está no rosto, na expressão corporal, na entonação, na expressão facial, na entonação. Então, o que é o autismo? Hoje nós pensamos o que são os autismos, né? São uma série de manifestações bem amplas, né? Mas que lá na infância a gente pensa muito na questão do desenvolvimento, né? Que afeta a comunicação, que afeta a interação social, que afeta o desenvolvimento de modo geral. Doutor Marcelo, e as dificuldades que as pessoas autistas enfrentam são muitas, doutor Marcelo? Boa noite, Flávia. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, as dificuldades são enormes, né? Infelizmente, no nosso país temos uma boa legislação, entretanto, a efetivação da legislação ela não é plena. Então, nós estamos falando de uma situação de dificuldade, a inclusão, tanto a inclusão escolar como a inclusão universitária, como também a inclusão no mercado de trabalho. Ainda nós temos, infelizmente, nós temos situações de discriminação, preconceito, e por isso que existe essa data e esse mês, né, de conscientização, né, do autismo em âmbito mundial. Ademais, as dificuldades também são no tocante a tratamentos, uma vez que as pessoas autistas elas necessitam de um tratamento super adequado, personalizado. Muitas das vezes ele é um tratamento multidisciplinar e também nós estamos ainda evoluindo no diagnóstico. Então, muitas pessoas estão tendo diagnóstico tardio e aí a busca do direito ela acaba também se tornando um pouco complexa, porque daí a pessoa já passou um certo tempo para que ela pudesse buscar pelo menos algum daqueles que estão previstos em legislações específicas. Bom, o doutor Marcelo falou aqui nessa busca pelo diagnóstico. Doutor Pedro, como é feito esse diagnóstico? A que os pais ou as próprias pessoas devem ficar atentas para poder tentar identificar aí o espectro autista?
eu sempre falo, né, uma pergunta que eu sempre faço, né, é o quanto a pessoa se sente inadequada num meio, inadequada nas relações. E isso já é uma expressão de, digamos aí, até exclusiva, né, de exclusão, né? Porque a pessoa se sente inadequada num mundo que é capacitista, num mundo que tem que rodar, que tem que viver numa caixinha, numa série de, uh, de construtos, né? Uma série de trends, talvez, que às vezes o autista não está muito ligado nisso, não está muito preocupado com isso. Então a pessoa sempre tem uma sensação de que ela é diferente, né? Na entrevista psiquiátrica, né? Eu tento fazer uma entrevista um pouco mais descontraída. A minha pergunta é: você se sente um ET na vida? Você se sente, né? Muito diferente? A pessoa, porra, me sinto. Poxa vida, sou eu, me sinto muito diferente, né? Parece que eu estou sempre com dificuldade de me adequar nas conversas, nos assuntos, parece que os meus interesses são diferentes. Então, começa um conjunto de interesses, um conjunto de percepções. E quando eu falo percepção, é sensação física. A pessoa se incomoda mais com barulho, se incomoda mais com luz, né? Se incomoda mais ou de menos, mas geralmente é mais sensibilidade com luz, frio. Eu vou usar uma expressão que nós trabalhamos muito, né, que é uma identificação muito frequente, que é a tal da misofonia. Às vezes, estar num shopping, estar numa sala de aula, num ambiente fechado, que não está muito ruidoso, é insuportável. Gera estresse, gera mal-estar. E a pessoa não consegue identificar, faz uma crise sensorial. Mudanças de rotina, né? Nós temos muito a rigidez de pensamento, então a rigidez cognitiva. Então, mudanças de rotina. Mudou uma rotina inesperadamente, uma coisa que foi diferente, não foi grave às vezes, simplesmente foi uma mudança. Aquilo causa um mal-estar, causa estresse de forma mais intensa. Às vezes a própria pessoa relata: gente, não era para ser tudo isso, e eu surtei, e eu me perdi de mim, né? E fora a questão da comunicação, né? O autista geralmente necessita de uma comunicação objetiva, clara, concreta. E aí eu falo muito dos autismos, porque nós temos pessoas autistas que são excelentes no processo de comunicação, então ela não precisa, obviamente, de uma comunicação clara e concreta. Ela consegue ter uma comunicação de forma bem fluida, de qualquer forma, né? Seja ela concreta, seja ela subjetiva, mas de modo geral, a comunicação ela é bem objetiva, ela necessita que seja objetiva e clara. Por quê? Porque a leitura do que não é dito é mais difícil, né? Regras sociais, né? No processo terapêutico existe uma coisa muito delicada, que é o treinamento de habilidades e às vezes o treinamento de regras sociais. Porque às vezes o autista vai e fala, a gente brinca muito, né, com o sincericídio, né? Vai e fala o que está pensando, vai e fala que está incomodando, o que em tese deveria ser algo fácil, né? Olha, realmente preciso expressar, mas num contexto social não se expressa. E ele vai lá e fala, a pessoa vai lá e fala, né? A gente brinca que é o sincericídio, não consegue se conter. Então, são várias características, né, de diversas ordens, né? Inclusive, nessa coisa da interação social, nós temos a característica da não necessidade de interação. Olha, eu vivo muito bem sozinho, obrigado, e acabou. Doutor Pedro, Né? Isso não é... Desculpa interromper o senhor, mas só uma informação curiosa. Quando a gente foi pesquisar para fazer o programa, a gente descobriu que é mais difícil identificar o autismo nas mulheres do que nos homens. É verdade isso? Por quê? É verdade. Porque vivemos numa sociedade machista, em que a mulher precisa se desenvolver. Se ela está se sentindo bem ou não, não é muito... A sociedade não está muito preocupada. Ela tem que cumprir o papel de... Ela tem que executar o papel de. Então, isso fica muito evidente quando a mulher ela
está sofrendo, mas ela aquela brincadeira que nós fazemos, né? A mulher vai trabalhar com dor de cabeça, a mulher vai trabalhar com mal-estar, a mulher vai executar, sofrendo ou não. Enquanto que o homem tem a permissividade de não fazer, né? Por mais que a mulher peça mais ajuda, a mulher se cuide mais, ela é mais, desculpa a expressão que eu vou usar agora, é um pouco pesada, né? Mas ela é mais abusada pelo sistema, bom, de modo geral. E por falar em sistema, doutor Marcelo, o que o sistema de saúde garante para as pessoas autistas? Bom, deveria garantir um atendimento adequado. Deveria garantir o atendimento através das ciências mais modernas que nós temos no mundo. Posso dar como exemplo a ciência ABO. Entretanto, nós temos uma enorme deficiência no poder público para o atendimento das pessoas autistas. Muitas dessas situações são judicializadas e só através de ordem judicial que há o cumprimento para o atendimento adequado a essas pessoas autistas, infelizmente, sendo que nós temos legislação expressa nesse sentido. Se nós levarmos em consideração a legislação, nós temos a lei chamada Lei Berenice-Piana, que é a Lei 2.764 de 2012, ela equipara os direitos das pessoas autistas às pessoas com deficiência. E aí abre a oportunidade de nós utilizarmos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que traz inúmeros direitos, e um deles é do atendimento amplo à saúde, garantindo aí também até a preferência no atendimento. Ademais, aqui eu poderia relatar também que nós temos um tratado internacional, que é o Tratado de Nova York, que é também conhecido como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção ela foi ratificada pelo Brasil e ela se transformou numa emenda constitucional, ou seja, nós temos dispositivos que garantem a essas pessoas autistas esse atendimento na sua totalidade, tanto em âmbito de saúde como em âmbito educacional. Então, a legislação ela está muito bem estruturada. Entretanto, a eficiência e a efetividade desses direitos, principalmente na saúde, são muito deficitários. E isso eu posso também ampliar até junto aos convênios médicos, que infelizmente, como os nossos tratamentos, eles são muito caros, na maioria das vezes é disponibilizado um tratamento inadequado aos beneficiários. E aí nós temos que judicializar, né, se baseando nessas legislações que eu acabei de apresentar. Bom, e além da saúde, uma questão delicada é a educação, como o doutor Marcelo falou aqui. Doutor Marcelo, o que o pai ou a mãe de uma criança autista deve fazer se encontrar alguma dificuldade aí para matricular seu filho? Olha, isso é muito normal de ocorrer. Infelizmente, nós temos discriminações frente às pessoas autistas. Se houver negativa de matrícula, nós podemos falar em discriminação, nós podemos falar na figura do capacitismo, tá? E o capacitismo ele está previsto no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, que nada mais é do que praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. É importante dizer que negar matrícula à pessoa com deficiência é crime. Está aqui no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. E em certas cidades e estados da nossa federação, há delegacias exclusivas para atendimento de crimes contra as pessoas com deficiência. Aí, nesse caso, as pessoas que foram aí discriminadas e seus representantes devem ir até o local, até a delegacia, para se fazer um boletim de ocorrência para a apuração do crime, até eventualmente o flagrante do crime de capacitação. Bom, esse é um tema extremamente importante da gente esclarecer e conscientizar as pessoas. Doutor Pedro e doutor Marcelo, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Bom, e agora a gente volta para as telas do Google para saber o que mais tem sido pesquisado nesta semana na internet. Vamos lá. Começamos com o destaque de outra data muito importante, que é comemorada hoje,
o Dia Mundial da Atividade Física. Realmente, a prática de atividade física é muito importante, não só para a saúde, mas para o desenvolvimento humano. E a prorrogação do prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda 2022 também esteve entre os temas mais pesquisados nesta semana. A Receita Federal adiou a data da entrega da declaração para 31 de maio. Antes, a data final era 29 de abril. Notícia boa para os contribuintes que ganharam mais tempo para reunir os documentos e fazer a declaração. E nós fechamos esse giro nas redes com um tema que foi destaque nas buscas. Mais de 500 mil pesquisas para isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio. Para pedir isenção da taxa de inscrição no Enem deste ano ou justificar a ausência na edição do ano passado, é só acessar a página do participante no portal do Governo Federal até o dia 15 de abril. Bom, nós vamos fazer uma pausa agora, um intervalo rapidinho e eu te espero no próximo bloco. Tá na Web está de volta e falamos agora sobre as fake news da semana. Vamos começar mostrando para você a fake news que está sendo desmentida no nosso Instagram. Lá na editoria semanal #EraFake, um assunto que está dando o que falar. Gente, é falsa notícia que circulou alegando que uma medida provisória impede atendimento de pessoas com câncer. Na verdade, a lei sancionada diminui o prazo para a inclusão de tratamentos no rol do que é ofertado pelo sistema privado de saúde. E na programação da TV Justiça, desmentimos uma notícia sobre uma droga virtual chamada iDozer, que vicia jovens e causa overdoses. Segundo a falsa publicação, canais do YouTube estariam vendendo uma droga que faz efeito por frequência eletromagnética. A informação viralizou nas redes e deixou muita gente intrigada. Você usa fones de ouvido ao ouvir áudios e vídeos da internet? Então, cuidado. Existe uma grande chance de você se tornar um viciado como se tivesse usado, por exemplo, cocaína ou heroína. Você acredita nisso? Eu espero que não. Está circulando nas redes sociais um argumento exatamente com essa ideia. E nesse caso estamos falando de um tipo de ação nas redes sociais bem simples e de menor risco. Ela se chama Hoax, H-O-A-X. São boatos que, de tão bem escritos, viralizam nas redes e acabam se tornando quase uma verdade. E isso só ocorre porque as pessoas menos cautelosas compartilham com você, em diversas plataformas, esse conteúdo, trazendo certa credibilidade, porque você recebe normalmente algo que é verdade daquele que você conhece. Mas alguns deles, como os que tratam de assuntos médicos, financeiros, de segurança, acabam se transformando em algo perigoso, ao envolver informações que nos impactam de maneira mais intensa e negativa. E o melhor antídoto para isso se chama informação e checagem, trazendo à tona os portais que desmentem os dados maliciosos que fazem parte dessa brincadeira que é de muitíssimo mau gosto. Para conversar comigo sobre esse tema, eu chamo o psiquiatra Fábio Leite. Boa noite, doutor Fábio. Afinal de contas, é possível aí uma droga sonora que funciona com fones de ouvido ter o mesmo efeito que a cocaína, por exemplo, e provocar até uma overdose, doutor Fábio? Na verdade, boa noite a todos, é engraçado, né? Seria algo muito inusitado você provocar um estado de consciência como o crack, por exemplo, como a cocaína, que deixa o paciente com um quadro de taquicardia, deixa o paciente com um quadro de hipertensão, além da alteração do humor, do estado de ânimo e, às vezes, do próprio pensamento. A maconha, por exemplo, por conta do THC, do tetrahidrocannabinol, pode
fazer uma alteração do próprio juízo do paciente, ele pode fazer um quadro psicótico. E imaginar que uma pessoa, porque colocou fones de ouvido, está ouvindo ondas sonoras divergentes, binaurais dos dois ouvidos, e isso seja capaz de alterar tão profundamente a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e alguns outros, como glutamato, etc., simplesmente por conta de uma alteração sonora que provoca uma terceira onda no cérebro e modificaria o funcionamento cerebral, é algo realmente muito descabido, chega a ser ridículo. Uma brincadeira de mau gosto, como a gente ouviu aqui no vídeo que a gente apresentou, né? E por que essas coisas viralizam tanto, doutor Fábio, já que é impossível uma droga desse tipo? Na verdade, as pessoas elas têm uma necessidade muito grande de milagres, de algo inusitado. Nós sabemos, existem alguns artigos que mostram que os pacientes que são vítimas de AVC, de acidente vascular cerebral, eles podem ter uma melhora na neuroplasticidade, ou seja, na recuperação do cérebro, se eles ouvirem música de Bach, por exemplo. Existem alguns estudos mostrando que você pode, com alguns estímulos auditivos, deixar o paciente mais tranquilo, mais calmo, a meditação, ela utiliza a música. Eu estive no Japão em 1996, quando era estudante de medicina, e eles usavam música clássica para a indução anestésica dos pacientes que eram submetidos à cirurgia. Então, nós temos alguns elementos que mostram que a música, os estímulos sonoros podem deixar-nos num estado ou de tranquilidade ou de nervosismo, né? A pressão pode subir de uma pessoa se ela estiver perto de uma caixa de som com um volume muito alto. Mas isso é uma coisa muito simples, algo muito discreta, uma alteração discreta. Mas as pessoas, elas buscam, na verdade, algo inusitado. Eu acho que a fantasia, ela é mais sedutora do que a realidade. A realidade é muito difícil, né? Nós recebemos muitos nãos da realidade. E o que nós vemos hoje é um negacionismo que ele é muito da nossa população. Não é por conta da Covid, de vacinar ou não vacinar. O brasileiro, ele prefere muito mais a fantasia que a realidade. E a negação é um mecanismo de defesa do ego da criança e do adolescente, que deve ser mudado para outros mecanismos de defesa do ego, como racionalização e outros, para que haja uma melhor administração da vida quando em contato com a realidade. Então, as pessoas buscam sempre algo muito diferente, mágico. As pessoas querem uma resposta e uma solução mágica para as suas questões e os seus problemas. E é em cima disso que essas pessoas anunciam essas mentiras ou fake news, né? Principalmente na internet, porque as pessoas, elas têm uma certa sede de notícias que tragam para elas algum tipo de milagre. Quando se usa bastante razão, quando se usa bastante pensamento científico, é muito difícil de se cair nesse tipo de engodo. Por isso, gente, que é tão importante a gente ficar atento às informações que a gente recebe, principalmente nas redes sociais, e checar tudo antes de repassar. Agora, doutor Fábio, explica aqui pra gente, o iDoser realmente existe, mas não é uma droga, é isso? O iDoser existe, é um programa de computador, ele foi, a princípio, idealizado para que trouxesse um bem-estar, para tentar melhorar alguns pacientes de quadros de ansiedade e de depressão. Na verdade, ele não trouxe os resultados que se esperavam, houve algum tipo de modificação, mas a modificação no estado de humor desses pacientes foi atribuído principalmente ao efeito placebo, ou seja, uma autossugestão que esse tipo de programa, esse tipo de estímulo sonoro provoca nas pessoas, que acabam se estimulando para sentirem o bem-estar. Então, ele não tem um efeito terapêutico positivo e uma alteração, por exemplo, do funcionamento do cérebro nem para melhor, de forma significativa, e nem para pior. Foi uma tentativa, foi uma busca de trazer algum tipo de melhora, de bem-estar, e talvez até, quem sabe, o tratamento, mas foi algo que realmente não funcionou a contento. Bom, então o senhor já provou aqui pra gente que é fake, mas mesmo assim, os pais, eles precisam se preocupar ou não? Eu acho que, na verdade, as outras drogas que estão presentes na internet são muito mais sérias, né? Pornografia, pedofilia, jogos em que as pessoas viciam. Já existem várias, entre aspas, drogas, né? Na internet. Então, eu acho que o que os pais precisam ter com relação aos filhos é mostrar que a internet é um meio para se buscar informação de qualidade, não uma finalidade.
A internet é como se fosse o ônibus escolar, não é a escola. As pessoas não podem buscar a internet para construir as suas opiniões, para formar as suas ideias. Elas podem buscar alguns elementos, por exemplo, fazer uma pesquisa da escola sobre determinado assunto. Você tem museus que você pode visitar de forma virtual, você não consegue viajar por algum motivo, você consegue ver o Louvre diretamente no seu computador. Eu acho que buscar cultura, usar a internet como um meio e não como um fim, é algo que os pais podem começar a ensinar os seus filhos, para que não haja uma busca de tentar viver fora da realidade. Nós já estamos aí vendo algumas plataformas tentando criar o metaverso, onde as pessoas vão viver num mundo de imaginação virtual. Então é importante que os pais trabalhem com os filhos, principalmente o mundo real, a realidade, o que é a vida, como que a vida é, porque essas pessoas vão conseguir separar, esses jovens, essas crianças vão conseguir separar o que é realidade do que é fantasia. Doutor Pedro, dica perfeita aí, vamos buscar apenas o que a internet tem de bom. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado, um abraço. Bom, e eu vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Na semana que vem, tem mais assuntos da web para você. Tchau!